casa. Eu creio que Deus vai nos dar uma revelação poderosa, tremenda nesta noite, sobre esse assunto tão importante, tão sério, muito poderoso. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração de uma maneira poderosa, poderosa. Algo maravilhoso, algo tremendo. Eu acho que eu nunca preguei sobre esse versículo. Acho que eu nunca preguei dessa maneira que eu vou pregar hoje, falando com essa contundência sobre este fato, sobre a salvação da casa. Lá em Atos, no capítulo 16, no verso 31, todos conhecem esse texto. É um texto muito conhecido e às vezes nós falamos ele sempre. Às vezes nós falamos com alguém quando ele está preocupado com a família. Às vezes a gente sempre fala esse texto, mas eu acho que a gente não tem a revelação. Acho que nós não temos essa revelação da dimensão que esse texto abrange, o que esse texto está de fato falando. Eu acho que é muito mais do que nós pensamos, que nós imaginávamos até aqui. Eu creio que Deus vai abrir seu coração, a sua mente, trazer uma revelação nova para você a respeito desse texto. Amém? O texto diz assim, Atos 16, 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vamos ler esse versículo juntos? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Fala para o seu colega do lado, seu irmão, se você crê, vai ser salvo tu e tua casa. É isso que o texto está dizendo. Se você crê, será salvo tu e tua casa. Quer dizer que a salvação de Deus é para mim, é para nós e também para a nossa casa. Aí você fala, mas pastor, mas peraí, eu sempre ouvi que a salvação é individual. Pois é, esse texto põe em xeque toda essa teologia pré-formada dentro do nosso coração, que nós falamos sempre isso. Não, a salvação é individual. Mas o texto está dizendo aqui, não, que a salvação é para casa. Por quê? A salvação é claro que é individual, mas a maneira de Deus ver, a maneira que Deus olha é diferente. Deus olha para nós como casa, como família. É isso que o texto está dizendo. Deus falou, eu vou salvar você e a sua casa. A promessa de Deus é essa, a salvação da casa. Então, a base da nossa fé é as promessas de Deus. E as promessas de Deus é que eu serei salvo, eu e a minha casa. Então, quando a Bíblia fala de vida eterna, ela fala de indivíduo, pessoas individuais. Mas quando Deus fala, todas as vezes que a Bíblia fala, ou quase sempre que a Bíblia fala sobre salvação, ela fala da salvação da casa, salvação da família. Olha que coisa poderosa. Então a salvação é para você e para a sua casa. Isso não é muito poderoso? Muito simples, muito poderoso, com muitas coisas aqui. Aí você fala, mas pastor, eu não tenho que crer, a pessoa não tem que crer para ser salvo? Então como que alguém da minha casa pode ser salvo se não crê? Sim, é claro que tem que crer, mas é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo, se você crê, será salvo tu e a tua casa. Mas como? Como é que é? Deus está falando, se você crê, Deus vai arrumar uma maneira, Deus vai alcançar toda a sua casa. Se você crê, o Senhor vai buscar e vai salvar toda a tua casa. Mas como que vai ser isso, pastor? Simples, não sei. Eu sei que Deus está dizendo que Ele vai fazer isso de uma maneira poderosa, porque Deus age de multiforme graça. É assim que Ele faz, a maneira é dEle. Eu não sei como que Ele vai convencer toda a sua família, mas a Bíblia diz que Ele vai fazer isso, que Ele vai salvar toda a sua casa. Aí você fala, pastor, o senhor não conhece meu marido, o senhor não conhece a encrenca da minha mulher, o senhor não conhece fulano, ciclano. Não me interessa, não importa se eu não conheço. Deus disse, Ele está dizendo aqui que vai salvar você e a sua casa. Quando você crê, toda a sua família vai estar, trocadilho, condenado a ser salvo. Olha que coisa preciosa. Você creu, sua família está no pacote. Deus já condenou salvar todo mundo. Não vai ficar ninguém de fora. Eu ficava numa angústia tremenda, eu te confesso isso, que eu li esse texto, cria nesse texto, mas não tinha revelação. Eu acho, é tão simples isso.
Mas eu pensava assim que no dia do trono, no dia do julgamento, poderia alguém da minha família passar lá e eu falar assim, você não creu, né? Então agora você vai. Não vai acontecer isso. Não vai. Eu agora fiquei em paz, porque tem alguém da minha família que ainda não é salvo, que possa ser, não seja salvo, mas a Bíblia está dizendo que vai ser salvo. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso é poderoso demais. E nós temos que crer nisso, temos que ter revelação disso. Se alguém da sua família ainda não é salvo, vai ser salvo. Então, o que a Bíblia está dizendo é isso. Então, quando a gente pensava assim, poxa, alguém ainda não é salvo, como é que vai ser? Como é que vai ficar? A Bíblia está dizendo que se você crer, toda a sua família será salva. Então, eu quero desafiar você, meu querido. Quero desafiar você a orar e colocar a sua família diante de Deus, especialmente nesses dias, especialmente hoje, começando hoje. Vai chamar a sua família para vir para o culto da virada. Creia nisso. Aí você toma passos de fé, chama eles para a célula, convida a sua família para o encontro. Quantos aqui tem familiares que ainda não é salvo? Levanta a mão. Poxa vida, é muita gente. Então eu quero desafiar você a crer nisso, levar as pessoas, convidar as pessoas para estar no culto, para estar na célula. Vamos crer no que a palavra de Deus disse. Aí agora talvez a pergunta é assim, pastor, quem que é a família? É toda a família? Avô, vó, bisavô, tio, primo, cunhado, sogra? Sogra também entra? Quem que entra? Sérgio, quem que entra aqui? Quem entra aqui? Cunhado? Cunhada? Vamos ver na palavra alguns exemplos. Nós vamos ler muitos textos hoje. Eu queria que o irmão ficasse bem apto aí, bem ágil na palavra de Deus, aí no projetor, porque nós vamos ler muitos versículos hoje. Primeiro exemplo é da família de Noé, que entrou na arca. É o primeiro exemplo, Gênesis capítulo 7, verso 1. O texto diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca, quem? Tu e toda a tua casa. Entra, Noé, na arca, tu e tua casa. Por quê? Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Deus fala, você tem sido... Quem era justo aqui? Quem era justo? Eram os filhos de Noé? Não, seus filhos têm sido muito abençoados, você e sua casa têm sido muito abençoados, vou salvar todo mundo. Não foi isso. Deus disse assim, você é justo, Noé, e por causa disso eu vou salvar também a sua casa. A Bíblia diz que Noé era justo. Em nenhum lugar na Bíblia diz que os filhos de Noé eram justos. Em nenhum lugar você vai encontrar isso, dizendo que a família de Noé tinha alguém justo a não ser ele. Então a arca não foi preparada para uma pessoa. A arca foi preparada para a família, para toda a casa. A salvação foi para a esposa, para os filhos e para as noras. As noras foi salva aqui. Então, você que é convertido deve convidar a sua família para entrar na arca. Convida, fala para a sua família. Se nós cremos assim, Deus vai honrar a nossa fé e vai salvar a nossa casa. A arca é para nós, para os nossos filhos, para as noras. Aleluia. A promessa aqui não inclui avós, não inclui tio, não inclui primo, não inclui sogra. Também não é claro com relação aos pais. Aqui também não fala assim com relação aos pais. Então, na hierarquia divina aqui de Deus, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, todos aqueles que estão abaixo de você, da sua família, serão salvos. Tanto para o homem como para a mulher, né? Se tem alguém que se converteu, uma mulher que se converteu e tem filhos, então toda a sua casa, os maridos, os líderes, serão salvos. Todos que são abaixo de você serão salvos. Diga amém. Segundo, a circuncisão foi também para toda a casa. Deus, quando fez uma aliança com Abraão, Deus chamou Abraão e disse que iria abençoá-lo. E o sinal da bênção, da aliança de Deus, aliança é um sinal.
né? Essa aliança aqui que eu tenho é um sinal que eu tenho alguém, que eu sou casado. Então, a aliança que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Cortava o crepúsculo do homem masculino, do pênis. Aquilo era um sinal da aliança que Deus tinha com Abraão e toda a sua descendência. Então, quando Deus disse para Abraão circuncidar, não disse só para Abraão circuncidar. A circuncisão não era só para Abraão, era para todos da casa. Você vai ver toda a palavra, Deus relacionando com Abraão. O relacionamento de Deus era Deus e Abraão, Abraão e Deus. Só que na hora de circuncidar, Deus falou, não, é toda a sua casa que vai circuncidar. Toda a casa. Depois de 8 dias, olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 17, verso 12 e 13. Olha o que diz. Ó, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto os escravos nascidos em casa, como o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança será na vossa carne e será uma aliança perpétua. Então, a aliança de Deus com Abraão era estendido para ele e para toda a sua casa, inclusive os escravos. Naquela época, o homem poderia ter escravos. E Abraão tinha alguns escravos. E os escravos também entravam na aliança. Vou abençoar você, a sua descendência, e os escravos também. Então, quer dizer que aqui entrou os escravos na bênção que Deus fez, na aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar ele e a casa dele, e até aqueles que eram nascidos, que eram escravos. Então, não tenha dúvida disso. É para você e para toda a sua casa. Aleluia. Pode ser que tenha irmãos aqui entre nós, que às vezes tenha filhos adolescentes, ou às vezes até tem filhos jovens, e que não estão aqui com você, não estão congregando no Senhor, ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Então, por favor, em nome de Jesus, não diga, nunca diga, meu filho não vai ser salvo, meu filho não é salvo, meu filho está perdido, minha filha está perdida. Esse dia eu conversei com uma pessoa e falei, como é que está a filha? Minha filha, pastor, está perdida. Não diga isso, diga o que a palavra de Deus está dizendo. Ele deu uma promessa para você e para a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa, a aliança que Deus fez com você, estende também para a sua casa. E ainda tem mais. Até aqueles que casam com seus filhos serão abençoados. Oh, que bênção, hein? Olha, quem casa com o seu filho vai ser, ou com a sua filha, vai ser um bem-aventurado. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem-aventurado, casou uma filha de um homem abençoado, também estendeu uma bênção para a sua casa. Olha que coisa linda é essa. E não importa a idade, não importa a idade que tenha. Se é garoto, se é mais de idade, não tem problema. A promessa é para casa. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus e toda a sua casa é de Deus. Então, no dia que Deus escolheu você, Ele escolheu também a sua casa. Ele escolheu toda a sua família. Aleluia. Então, diga assim, diga comigo. Eu e minha casa somos do Senhor. Eu e minha casa, toda a minha casa é salva. Aleluia. Então não importa. Não importa se você converteu agora. Você chegou agora na igreja, pastor, eu vim agora do último encontro, converti agora, e daí? Pois é, Deus escolheu você e a toda a sua casa. Mesmo que você seja avançado de idade, já tenha filhos casados, já tenha netos, que é uma coisa abençoadíssima. Aleluia. Então, não tem problema. A promessa é para você e para a sua casa. Você converteu agora, você entrou em aliança com Deus agora. E aí toda a sua casa está sendo ganhado e tomado pelo Senhor. Não importa se os filhos também não foram criados no Senhor.
Pastor, mas eu tenho convertido há muitos anos, meus filhos não foram criados no Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Meu querido, eu estou tão empolgado com esse texto, eu estou tão empolgado com essa palavra, eu estou tão animado, tão alegre com essa palavra, porque elas têm explicações tremendas, sabe? A salvação é para você, para a sua casa, vai estar lá no céu com você, aleluia. Quando você chegar lá no céu, você vai ter alegria de ver toda a sua casa lá com o Senhor. Isso é maravilhoso. Diga glória a Deus. Terceiro, quando por ocasião da última praga no Egito, um cordeiro para uma família. Então, por ocasião da Páscoa, da morte dos primogênitos no Egito, Deus chama Moisés e fala para ele: olha, Moisés, eu vou mandar um anjo da morte, esse anjo vai visitar todas as casas do Egito. Você vai pegar um cordeiro, você vai matar o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa na testa do primogênito, e aí a morte não vai entrar na sua casa. Foi assim? Não, foi não? Foi na cabeça do primogênito, na cabeça do pai, na cabeça da família. Foi aonde? Na casa. Na casa. Passa na casa o sangue. E você entra para dentro de casa e junto com a sua família, você come o cordeiro. E aí será salvo da morte, do anjo da morte, toda a casa. Olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 12, verso 3. E pulando um pouquinho lá para o verso 7. Olha o que diz o texto, 3 e o 7. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada pessoa. Não, um cordeiro para cada família. Quem era o cordeiro? Que representa o cordeiro? Apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para Cristo. Então, o cordeiro era para família, era para casa. Aí diz assim: tomarão do sangue e o porão em umbrais, nas ambas nos umbrais e na vega da porta, nas casas em que comerem. Olha só, a salvação dependia de passar o sangue e comer o cordeiro. Passava o sangue, quem estava dentro da casa estava salva. A morte passou pelo Egito, matou todos os primogênitos dos filhos e até dos animais. Mas na casa que tinha o sangue, não alcançou a morte. A casa onde tinha o sangue, a família que estava dentro da casa, foram salvas. Olha que coisa preciosa. Passou o sangue na porta. Você pode estar dizendo aí: pastor, meu filho, a minha filha não quer vir para a igreja. E agora, pastor, agora casou, e agora a nora não quer vir. O meu genro não quer vir para a igreja. Já falei tantas vezes. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tem uma promessa de Deus para você, para os seus filhos e para as suas noras e genros. Aleluia. É promessa de Deus e essa promessa vai se cumprir. Eu não sei o tempo, Deus o sabe, mas uma hora ou outra não vai para o inferno, não vai ser condenado, vai ser salvo, pode ser até no último minuto, no último suspiro. Eu não sei que hora, mas a promessa é que Deus vai salvar. O anjo da morte passou e todas as famílias que tinham sangue foram salvas. O sangue não foi passado, não foi colocado individualmente, na vida de cada um, não foi. O sangue foi sobre toda a família. E eu quero te dizer mais, cuidado também, porque o diabo, ele está lutando para destruir as famílias. Toda ação do diabo é contra a família. Ele quer destruir a família de uma maneira ou de outra. Quer destruir os nossos filhos. Quer destruir nossos filhos com essa porcaria que passa nessas televisões. Sabe, cada porcaria que você dá de alimento para os seus filhos. Eu não vou pregar sobre isso não, mas eu quero pregar uma hora sobre isso. Sobre aquilo que seus filhos estão comendo. Sobre aquilo que seus filhos estão alimentando da televisão e de muitas outras coisas. E o diabo está querendo destruir, querendo afetar a família. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo que a sua família está comendo. Cada família tem uma identidade. Cada família tem
tem uma cara, tem uma personalidade, tem uma história. Pode ser que tenha famílias entre nós que a história é sempre de divórcios, separação, de enfermidades. Pode ser que a família tem problemas de relacionamento entre pais e filhos. Mas eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, que hoje chegou salvação na sua casa, chegou o fim do diabo, chegou o fim da ação do diabo, porque essa palavra vai entrar no seu coração e vai produzir frutos. Abre o seu coração, receba isso, porque se você crê, diz a palavra, será salvo tu e tua casa, a sua casa será abençoada. Eu e minha casa seremos abençoados. Oh, aleluia. Quarto, o sacerdócio também era para mim e para minha casa. Lá em Números, no capítulo 18, no verso 1, Números 18, verso 1, diz: Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos, e a casa do teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos, contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Não vou explicar esse texto, só quero falar quando Deus está falando para Arão, que as responsabilidades dele com o sacerdócio, com as implicações do templo, era dele e da casa dele. Ele fala, tu e teus filhos. Então, quando Deus separou Abraão para o sacerdócio, ele separou ele também a sua família, os seus filhos. Eu quero dizer para você, quando você se converte, quando você aceita o Senhor, você se torna sacerdote. Sacerdote, você é um sacerdote. E quando você se torna sacerdote, quando você crê, quando você recebe, a palavra de Deus diz que os seus filhos também serão sacerdotes, sacerdote do Senhor. Deus chamou você para o sacerdócio e não foi só você não. Deus chamou você e os seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Quinto, a casa salva sobre o fio de escarlate. Quando o povo chegou na beirada da terra prometida de Canaã, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. E uma cidade fortemente armada, uma cidade com muros muito altos e fortes. Então Josué, direcionado pelo Senhor, manda 2 espias ir lá na cidade. Ele falou, vai lá na cidade, vai examinar a cidade, vai ver lá a cidade. Os espias foram. Só que eles foram descobertos. E aí o rei daquela cidade, queria matá-los. E alguém esconde esses espias. E essa mulher chamava Raabe. Raabe, então, cuida, protege, ela fez a boa obra. Quem fez a boa obra aqui foi Raabe. Foi ela que pegou os espias e esconde, correndo risco, inclusive, de vida. Ela poderia ser morta. E aí eles disseram para ela, olha, Raabe, eu quero te dizer uma coisa, essa cidade foi entregue a nós pelo Senhor. O Senhor já nos deu essa cidade. Mas você vai fazer o seguinte, você vai pegar um fio escarlate e vai colocar na janela, e eu te prometo que você e quem estiver dentro da sua casa vai ser salvo. Quem estiver dentro aí não vai ser morto. Nós vamos entrar pela cidade e Deus nos deu essa cidade e todos vão ser destruídos, mas na sua casa, você coloca esse fio aí, que a sua casa será poupada, será salvo. Então o sinal da salvação de Raabe era um fio de escarlate na janela. Todos os habitantes de Jericó foram mortos. Todos foram. Mas na casa de Raabe, ela que fez a obra, e aí todos foram salvos. Interessante, né? Foi Raabe que serviu, que protegeu os espias, e toda a casa dela foi salva. O texto diz assim, Josué capítulo 2, verso 19. Josué 2, 19. Diz assim, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, cairá sobre a nossa cabeça, se alguém neles puser a mão. Aí um pouquinho mais na frente, capítulo 6, verso 17. Diz assim, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver,
somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela, aonde? Em casa. Toda a cidade foi condenada, mas a prostituta, na casa dela, ela e quem estiver em casa com ela, porque ela escondeu os espias. Raabe, com certeza, tinha uma família, não se explica aqui quem que era a família. Com certeza ela não era casada, porque a Bíblia diz que ela era uma prostituta. E, inclusive, ela está na linhagem do Senhor Jesus, Raabe. E, com certeza, ela tinha filho, porque naquele tempo não tinha controle de natalidade. E, com certeza, ela deveria ter filhos, né? Não sei quem que era aqui. Mas você acha que quem que estava na casa de Raabe? Quem estava lá, você acha? Quem que você acha que ela chamou? Ela correu atrás de todo mundo, correu? Primo, vamos lá para minha casa, porque senão você vai morrer. Para o tio, para o avô, para o padrinho, para não sei mais quem. Chamou todo mundo. Vamos lá para casa, vamos lá para casa. Se você estiver lá em casa, você não vai morrer. O exército de Israel vai entrar e vai matar todo mundo. Mas vamos lá para casa. Não diz a Bíblia quem estava na casa dela. Mas pensa você. Pensa se você soubesse que a cidade vai ser destruída e que a única casa que vai ser mantida vai ser a sua. Você passa um WhatsApp, liga para todo mundo, manda até buscar. Vem aqui para casa agora, corre aqui para casa. Sim ou não? Sim, claro que você vai fazer isso. Então, mesmo se você não seja o líder ou o cabeça da família, você pode ser usado para a salvação de toda a tua casa. Olha que coisa. Mesmo que você não seja um líder da sua casa, você pode ser um filho, pode ser um sobrinho, pode ser o menor de toda a sua casa. Mas Deus pode usar você para salvar toda a sua casa. Eu sei que Deus vai salvar a sua casa, porque a palavra de Deus está dizendo. E hoje você receberá um renovo. Hoje você será renovado na sua fé, na sua confiança, na sua certeza que Deus há de salvar você e sua casa. Há uma promessa de Deus para isso. Com Noé, Deus falou para ele, vai entrar na arca, você, seus filhos, as suas noras. Então a arca era a salvação de Noé. Para Abraão, ele falou, vai ser circuncidado toda a sua casa, todos aqueles que estiverem na sua casa, inclusive os escravos. Lá no Egito, o cordeiro era para quem estivesse dentro de casa, é para toda a casa. E agora, no caso de Raabe também, os sacerdotes era para Arão e os seus filhos. E agora Raabe para toda a casa dela. Diga amém. Amém. Sexto, a bênção sobre a casa de Obed-Edom. Esse é um outro texto que você também com certeza conhece. 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. 2 Samuel 6, 11. Diz assim, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou? Quem? Toda a sua casa. Então, por esse texto, nós sabemos que Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Lembra da história? Eles foram buscar, até os vizinhos foram abençoados, né? Eles foram buscar a arca, o texto diz aqui, toda a sua casa. Eles foram buscar a arca lá na casa de Abinadab, e eles estão vindo, e Davi colocou talvez os seus melhores soldados para cuidar ali do carro de boi e da arca. E a arca foi tombar, e 2 soldados, Uzá e Aiô, toca na arca, que não poderia ser tocada por ninguém, somente pelo sacerdote, só pelo sumo sacerdote, e eles tocaram na arca e foram fulminados ali na hora, morreram ali na hora, e o povo ficou apavorado, inclusive Davi, ficou apavorado com aquele negócio, tocou na arca, parecia um negócio assim, radioativo, tocou, pá, morreu. Pensa no perigo que é isso, quem vai levar isso? E é de fato mesmo, é perigo você fazer as coisas de Deus de maneira relaxada, de maneira incorreta. Real isso. Receber a arca, receber o Senhor de qualquer jeito. Tem gente que brinca com Deus, que brinca com as coisas de Deus, que leva as coisas de Deus na brincadeira, na piada. Sabe? Você vai ser punido por isso.
Se você não entender isso e não tratar as coisas de Deus de maneira séria, você não recebe a bênção. Você não vai ser abençoado. Obed-edom recebeu a arca, e ele creu nisso. E ele recebeu de todo o seu coração, falou, não, essa é a arca do Senhor, vamos trazer, pode vir aqui para a minha casa, vai ser abençoado. Então, acolher a arca em casa é sempre muito poderoso. Acolher a arca em casa é sempre muito abençoador. Sabe? Porque a Bíblia diz que Deus não deixa ninguém sem pago. Então, você quando recebe a arca, Deus agrada disso. É muito poderoso. No dia que você receber a arca no seu coração, quando você receber a arca na sua casa, você e sua casa será abençoado. Amém? Amém. Aleluia. Então, a base da bênção de Deus não é um indivíduo, mas é a casa. É a casa. Precisamos entender bem esse princípio. Está aqui vários versículos, nós estamos falando disso, que a vontade de Deus é abençoar a casa. Aqueles que são cabeça da família podem requerer isso de Deus. Pode chegar e falar, ó Senhor, está escrito a tua palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode, diante de Deus, clamar a Deus por isso. Você pode orar por isso. Devemos agarrar esse princípio bíblico e cobrarmos isso de Deus. Você pode chegar diante de Deus e falar para Deus. Agora, mesmo que você não seja o cabeça da sua família, a sua casa, como é o caso de Raabe, você pode se apegar na promessa e na palavra que Deus deu aqui a Raabe, que toda a casa dela foi salva. Não apenas a salvação não foi só para ela, mas foi para quem estivesse dentro da casa dela. E não é só a salvação, não. A vontade de Deus é abençoar você, é superabundar a sua vida de todas as coisas, sabe? Para que você seja vencedor em todas as áreas da sua vida. Agora, é claro que não é automático. Eu aceitei tudo. Não, você tem que crer. Você precisa de ter fé para isso. Você precisa de crer nisso. E nós vamos crer. Então, a vontade de Deus é salvar você e sua casa. Essa é a promessa de Deus. Uma outra promessa de Deus também para casa é a alegria. É a alegria e o contentamento. Veja Deuteronômio capítulo 12, verso 7. Deuteronômio 12, 7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegreis em tudo o que fizer, vós e vossa casa, no que tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Aí, um pouquinho mais na frente, capítulo 14, verso 26. Aí o texto diz assim, 14, 26. Esse dinheiro dá-los-á por tudo que desejar a tua alma. Você vai pegar o seu dinheiro, que Deus vai te abençoar, e você vai comprar tudo que deseja a sua alma. Vai comer carne de vaca, carne de ovelha, vai tomar vinho, bebida forte. Os crentes até arrepiam com isso aqui, né? Mas está escrito aqui, não sou eu que pus não, está aí? Pois é. Se você ler na tradução de hoje, você vai ficar escandalizado. E qualquer coisa que pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus, e o quê? Te alegrarás. Quem? Oh, aleluia. Por que tem crente ainda que anda que nem o pastor Jair diz, porco andando de caminhonete, cabeça baixa, triste, né? Acobrunhado, triste. Como é que vai? Na luta, na luta. Como está, irmão? Está sempre com um problema, está sempre na luta. Como é que está? Mais ou menos, mais ou menos. Estou levando. Não, a promessa de Deus é que você se alegre, vai comer do melhor, vai beber do melhor, aleluia, glória a Deus. Então a bênção é para você e para toda a sua casa. Aqui está falando de festejar, aqui está falando de festejar, de se alegrar. Por isso que crente gosta de festa. Vai celebrar, vai ser abençoado. Não é só você não, é você e sua casa, aleluia. Crente não pode ter nada que a gente quer fazer festa. Qualquer coisa quer fazer festa. Tem uma festa na Bíblia que é uma das mais sem graça do mundo. Quando Isaac desmama, Abraão faz festa. Fez festa porque o menino desmamou, como se fosse um negócio assim, extraordinário, que nunca aconteceu. Falei, nossa, temos que ir fazer uma festa, que o menino desmamou. Todo menino desmama. Aí desmamou o menino, fez festa. Oh, Jesus, isso é bênção demais. Oitavo, a casa de Zaqueu. Jesus lhe disse, verso 9 do Lucas capítulo 19, 9.
Olha o que diz. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, aleluia. Todos da casa, pois aqui também este é filho de Abraão. A salvação entrou naquela casa e salvou todos da casa. Com certeza tinha filhos. Aí você fala, não, pastor, mas você também já apelou. O senhor também quer forçar o negócio. Não, a salvação chegou na casa, mas não significa que toda a casa foi salva. Talvez foi só Zaqueu, porque a salvação, se foi na casa, se foi Zaqueu, também pode dizer, a salvação chegou nessa casa. Mas eu quero te contar uma coisa que talvez você não saiba. Na Bíblia, todas as vezes que se refere a casa e família, no grego é a mesma palavra, sabia? Tanto família como casa é a mesma palavra. É a mesma palavra. É oikos. É a palavra. Agora estou dando aula de grego agora para você. Oikos. É casa e família. Então a palavra é para casa. Então eu quero desafiar você hoje, em nome de Jesus, crer na salvação da sua casa. Aleluia. E se alegra, celebra. Porque a palavra declara isso. 9. A casa do oficial do rei. João capítulo 4, verso 53. Diz assim, com isso reconheceu o pai ser aquela, já pôs lá? Ser aquela precisamente hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Creu ele toda a sua casa. Mais uma vez aqui, a casa sendo salva, sendo abençoada. 10, na casa de Cornélio, você conhece a história de Cornélio. Pedro teve uma visão do lençol descendo de animais impuros e o Senhor fala para ele, mata e come. Ele fala, como vou comer aquilo que é impuro? E o Senhor falou assim, não diga que é impuro aquilo que o Senhor santificou. E aí ele vai na casa de Cornélio e toda a casa de Cornélio é salva e abençoada e batizada. Aí diz assim, Atos capítulo 10, verso 2. 10, 2. Diz assim, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muita esmola ao povo, e de contínuo orava a Deus. Um pouquinho mais na frente, na página seguinte, Atos capítulo 11, verso 14. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e tua casa. A salvação de Cornélio aqui é tremenda. É uma tremenda demonstração do amor de Deus para com o ímpio aqui, quando Deus salvou Cornélio e toda a sua casa. Não era o sujeito individual, não. Foi salvo ele e a casa, toda a casa. Olha que coisa maravilhosa. Um outro texto, mais uma vez, a casa de Lídia. Atos, um pouquinho mais na frente, capítulo 16, verso 15. Diz assim, Atos 16, 15. Depois de ser batizado, ela e toda a sua casa, quem foi batizado? Nos rogou dizendo, olha, Lídia era alguém assim, jovem, né? E com certeza ela tinha filhos, crianças. E aqui diz que todos foram batizados. Esse texto aqui é que os presbiterianos pegam para falar, para dar base para batizar criança. Então, quando eles batizam criança, não julga ninguém por isso, porque aqui tem um texto aqui que fala que toda a casa foi batizada. Foram abençoados e foram salvos. Ah, pastor, então por que nós não batizamos? Porque a maneira de nós olharmos o batismo é um pouco diferente. Porque o batismo, eles associam o batismo como a circuncisão de Abraão, que foi circuncidado os filhos no 8º dia. Então eles associam como aliança, que o batismo é uma aliança. A aliança foi feita com Abraão, foi com os filhos, eles foram circuncidados no 8º dia. Então eles creem baseado nisso. Mas nós cremos que o batismo é além da aliança. Que o batismo tem a ver também com arrependimento. Então nós cremos que o batismo é um sinal do arrependimento. Para isso você precisa de crer e se arrepender. Então nós cremos que vai um pouco além. Aí agora por que batiza depois de 12 anos? Também não sei. Não está na Bíblia. Mas nós achamos que porque Jesus foi apresentado com 12 anos, então a gente batiza com acima de 12 anos. Só por isso. Amém? Diga amém.
Diga, eu entendi. Aleluia. Meio complicado. Depois eu explico melhor. Se você quiser explicações melhor, me procura que eu te explico melhor. O carcereiro de Filipos, Atos, no mesmo capítulo 16, um pouquinho mais na frente, no verso 31. Diz assim: respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu, tua casa. Então, se alguém crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então você precisa mudar a maneira que você ora. Você precisa colocar sua família nos alvos de oração. Se nós cremos, nós vamos ganhar toda a nossa casa. Hoje você vai orar pela sua casa, pela sua família. Nós vamos profetizar o ano de 2019. Será o ano da salvação da nossa casa, da nossa família. Você crê nisso? Você crê nisso? Você recebe isso no seu coração? Receba, confia, creia, profetiza, porque a boca fala que o coração está cheio, e eu quero encher o seu coração de verdades da palavra de Deus, para você falar, eu e minha casa vai ser salva agora, em nome de Jesus. O ano 2019 será o ano da salvação da minha casa. Aleluia. A casa de Cristo, agora em Atos, um pouquinho mais na frente, no capítulo 18, no verso 8. Mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Mais uma vez, aleluia. Também muitos dos coríntios ouviram e criam e eram batizados. Aleluia. Graças a Deus, porque o modo de Deus mover é atingir você e sua casa. Deus do céu, isso é muito precioso. Isso não te dá paz no seu coração? Eu, às vezes, tinha algumas coisas que me incomodavam. Quando eu pensava em alguém da minha casa, eu ficava preocupado, mas agora eu estou descansando em Deus, aleluia. Nesse dia nós cremos que Deus vai salvar você e sua casa. Creia nisso e confesse, receba isso no seu coração. Atos, no capítulo 2, no verso 39, o Pentecoste, o mover do Espírito, o descer do Espírito Santo, também foi para toda a casa. Olha o que diz, Atos 2, 39. Pois para vós outros a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a promessa de Pentecoste era para nós e para todos nossos filhos, para toda a família. Precisamos aprender a reivindicar essas coisas do céu, do Senhor, clamamos a Ele. Diga glória a Deus. 15. Lucas capítulo 10, versos 5 e 6. A paz é para toda a casa. Aí o texto diz, ao entrar de numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Paz é onde? Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, voltará para vós. Mais uma vez aqui, a bênção era para toda a casa. A paz seja nessa casa. A casa tem paz, a paz é para a sua casa. Tem casas de irmãos que não têm paz. Às vezes você não é o líder da família, mas lá na sua casa não tem paz. É briga, é discussões, é reclamações, é murmurações, é cobrança, o tempo todo. Chega em casa, é um inferno. Mas você hoje pode reivindicar isso, porque o Senhor Jesus falou, olha, a hora que você chegar em casa, você vai dizer, a paz seja nessa casa. E sobre você repousa a paz. Então você tem base bíblica para clamar pela paz na sua casa, amém? Faça isso. Muito bem. Como também a bênção é sobre toda a casa, também a punição também é para toda a casa. Assim como a bênção pode atingir você e toda a sua casa, a punição de Deus pode atingir você e também a sua casa. Isso é uma verdade também. A primeira, tem muitos textos que falam disso. Está resumido alguns textos, né? Primeira, a casa de Faraó. Gênesis capítulo 12, verso 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai, mulher de Abrão. Ficou estéril. Deus pesou a mão. Toda a casa. Quem tinha a ver alguma coisa com isso? Também, por ocasião da 10ª praga, também a casa de
Faraó também foi punida. A casa também de Abimeleque, em Gênesis capítulo 20, verso 18. Abimeleque também, por tomou a mulher. Olha, presta atenção, Abraão mentiu, todas as duas ocasiões, Abraão mentiu. Abraão mentiu que Sara era irmã. Não era minha esposa, não, só minha irmã. Era irmã mesmo, de fato, mas era também esposa, mas ele não contou isso. E tanto Abraão como Abimeleque foi punido. Abimeleque ficou estéril, a casa dele, e todas as mulheres do reino de Abimeleque. Aí Deus fala, você vai procurar Abraão, porque Abraão é profeta. Pede para ele orar. Mas como que eu vou procurar? O cara mentiu para mim, eu fui amaldiçoado por causa do sujeito que mentiu. Pois é, ele é profeta. Vai lá, pede para ele orar para você, que se ele orar, vai ser abençoado a sua casa. Mas toda a casa de Abimeleque, a casa de Davi também foi amaldiçoada, foi punida por causa do pecado de Davi. Davi foi punido por causa da mulher de Urias, Betseba. Por causa disso ele foi punido. E aí a punição de Davi foi que alguém da sua casa iria pegar as suas esposas, ia ter publicamente relações com elas, e o próprio filho, Absalão, fez isso, e ele foi punido publicamente por causa do erro. Um outro caso de punição também é a casa de Jeroboão. Jeroboão foi quando o reino se dividiu, o reino era 12 tribos, e aí dividiu o reino de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, que depois acabou sendo aniquilada, só ficou mesmo Judá e Benjamim. Mas no momento que Roboão assume o trono, filho de Salomão, Roboão, então, divide, até mesmo direcionado por Deus. Deus havia direcionado, havia abençoado Roboão, e Roboão, então, ele depois, ele ficou preocupado, porque o povo ia adorar a Deus em Jerusalém, e então ele cria ali uma estátua, começa a adorar, e levanta sacerdotes, sem ser da linhagem de Levi, e começa a adorar outros deuses. Então Deus puniu a Jeroboão. 1 Reis, capítulo 13, verso 34. Diz assim: isso se tornou pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Um pouquinho mais na frente, capítulo 14, verso 14, diz: o Senhor, porém, suscitará para si um rei sobre Israel. Ele eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu, há de ser já. E a casa de Jeroboão foi destruída, toda a casa dele, os filhos, por causa do pecado de Jeroboão. Depois de Jeroboão, um outro rei sobre as 10, chamado Baasa, também foi penalizado, porque ele continuou a adoração de Jeroboão. Deus também levanta Baasa, mas ele se desvia, e Deus pune a ele, e toda a sua casa foram extinguidas. Também um outro caso de Acabe. Acabe também foi um rei de Israel, o 7º rei na linhagem dos reis em Israel. Acabe foi um rei, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que foi um inferno. Mulher, eu vou te contar um negócio. Quando a mulher começa a mandar, ainda bem que hoje não tem isso, mulheres que mandam, né? Foi só Acabe, né? Não tem mais mulheres que mandam em casa. Oh, Deus. Então, Acabe casa com essa mulher, e ela produz um culto de idolatria a Baal. E Deus então pune Acabe e toda a sua família por adorar a Baal. E ele fala em Reis, capítulo 21, verso 22, que ele fará também da mesma maneira que ele fez com Jeroboão, destruiria a casa de Acabe, e assim se fez por causa do pecado dele. Outro também que pecou diante de Deus foi Datã e Abirão. O texto que está aí, que é capítulo 11 e o verso 6, fala de Datã e Abirão, mas tem um outro cara que está incluído aí também, que era Coré. Então esses 3 se levantaram contra Moisés e disseram assim, que quem é que substituiu ele como líder da nação? Aí eles fizeram um negócio: vamos fazer o seguinte, vocês pegam aí, cada tribo traga uma vara de amendoeira,
E nós vamos pôr a vara aqui dentro da arca, e cada um escreve a sua família aí. Escreve na vara. E eles trouxeram as varas e colocaram dentro da arca, e no outro dia, quando eles pegaram a vara de Arão floresceu. E as outras tribos, está vendo? Quem constituiu foi Deus. O que aconteceu com eles? Foram engolidos pela terra, foram todos mortos. Abirão, Datã e Coré. E mais 250 que estavam junto com eles, foram mortos. Mais um outro também que foi morto, foi Acã. Lembra de Acã? Ele e toda a sua família, porque tocou naquilo que era do Senhor, que Deus havia dito, não toca nos bens da cidade de Jericó. E ele levou para si, achou uma capa bonita lá, levou uma capa, levou uns utensílios de ouro, guardou dentro da sua cabana lá, da sua barraca, e aí foi punido ele e toda a sua casa. Eu creio que Deus estabeleceu a bênção dele sobre a nossa casa, mas também a punição, também como tratamento para aqueles que saem do plano e do projeto de Deus. É claro que a nossa fé é individual, claro que é, mas de alguma forma a unidade básica de Deus é a família. Então, pela fé, precisamos de apropriar das promessas do Senhor sobre nós e sobre a nossa casa, e orarmos para que se cumpra as promessas de Deus. Então, você, de uma certa maneira, você tem que abrir os olhos para isso, porque você tem responsabilidade sobre a sua casa, diante de Deus, de levar a sua casa a servir ao Senhor. Então, você tem que entender isso, que Deus te chamou, Deus salvou a sua vida, e quer, através de você, salvar você e toda a sua casa. Em nome de Jesus, não baixe a guarda, não desista disso. Você precisa de crer, confessar que a sua casa vai servir ao Senhor. Então, não abre mão. Eu quero terminar lendo um texto, quero chamar a equipe de louvor, e eu quero ler um texto com você para encerrar, lá de Josué, capítulo 24, verso 15. Josué chega para o povo e diz assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje, decida hoje, a quem vai servir? Parece bem servir ao Senhor? Então seja fiel ao Senhor, creia no Senhor, clame por Ele, então você vai servir ao Senhor. Agora, se você não quer servir ao Senhor, se você acha que não é para você, que não cabe na sua vida, aí ele diz: se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do Eufrade, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, então vai segui-los. Então vai atrás deles. Você tem que decidir no seu coração hoje. Aí Josué encerra esse versículo dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso hoje? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito sério isso, queridos. É muito sério isso. Não é brinquedo isso que nós estamos falando. Nós não estamos brincando aqui de ir para o céu. Nós estamos falando de vida eterna, da eternidade de você e da sua casa. Sabe, eu tinha uma angústia no meu coração, eu confesso a você, que eu tinha a preocupação de eu não conseguir levar a palavra e falar para todos aqueles que são da minha família, para que eles possam crer e ser salvos. Mas eu fui tão acalentado com essa palavra, eu fui tão enriquecido no meu coração, e eu creio nisso. Eu creio que eu vou orar agora com mais confiança, com mais firmeza em Deus, porque agora a palavra entrou no meu coração, me trouxe revelação tremenda, um texto tão simples, nós já falamos ele muitas vezes, você já declarou isso muitas vezes, mas isso talvez não seja verdade no seu coração. E eu queria declarar hoje, eu quero convidar você hoje para tornar esse texto verdade na sua vida. Verdade na sua vida. Você vai crer, você vai orar. Então, você que tem familiares que ainda não conhecem o Senhor, nós vamos orar. Você vai colocar aí o selo, o segundo selo. Já pegou seu cartão? Já colocou os seus alvos aí? Então, coloca os alvos, aí você vai colocar o segundo selo, que é da sua família, e você vai orar. Você vai colocar a sua família, aqueles que você vai orar por eles,
aquele que você vai clamar por eles. E Deus vai salvá-lo, porque é promessa de Deus. Eu vou orar, eu vou crer, e Deus vai salvá-los.